Boa tarde a todos. Eu sou Luciana Protásio, sou pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, sou fisioterapeuta. E nessa web eu vou tratar com vocês sobre estruturas psicomotoras. O conteúdo que nós vamos abordar está aqui nessa tela. Né? Vamos dar noções sobre essas estruturas psicomotoras, porque é muito assunto a ser abordado e nós estamos tentando compilar isso tudo numa web. Né? Qualquer dúvidas que vocês venham a ter, ou algo que não tenha ficado muito claro, ou vocês podem entrar em contato comigo através do Telesaúde e o meu e-mail também, que está na primeira tela e na última tela dessa web. Então, para falarmos de estrutura psicomotora, nós temos que contextualizar isso na psicomotricidade. Aproveitando o gancho, né, nós temos aqui no Telesaúde, Rio Grande do Norte, outras webs que foram feitas, elaboradas, postadas com temas, né, dentro da psicomotricidade, caso interesse para alguns de vocês. Então, em 1995, Levan, ele definiu a psicomotricidade, né, contextualizou a psicomotricidade, dizendo que ela se ocupa de um sujeito que fala através de seu corpo, suas posturas, seus movimentos, seus gestos, seu tônus muscular, seu eixo corporal. Falou também ele que não é o corpo que sofre ou que fala, mas quem sofre ou fala é um sujeito através de seu corpo, de seus movimentos, de suas relações tônicas e de seus gestos, né? No mesmo ano, Cláudia Jardim, ela fez essa citação de que a psicomotricidade ela situa-se nas fronteiras das ciências da saúde e das ciências humanas, e ela busca reafirmar a integridade do ser, que além de orgânica e biológica, é também social, espiritual, cognoscível e sensível. Então, esses são outros fatores que a psicomotricidade envolve, além das questões orgânicas e biológicas, como bem citado aqui por Cláudia Jardim, e que precisamos sempre estar considerando ao educar, a fazer uma clínica psicomotora, uma reabilitação, tudo que seja, sob o ponto de vista da psicomotricidade. Então, em termos de desenvolvimento psicomotor, levando isso para as estruturas psicomotoras, temos que considerar que o desenvolvimento motor ele é resultado da maturação de certos tecidos nervosos, aumento em tamanho também e em complexidade do sistema nervoso central, como o crescimento dos ossos e dos músculos do indivíduo. São, portanto, comportamentos não aprendidos, que surgem espontaneamente desde que a criança tenha condições adequadas para exercitar-se, para estimular-se, para ser estimulada, né? Então, esse desenvolvimento ele vai acontecendo porque essa maturação do sistema nervoso vai acontecendo e modificando o seu comportamento, né? O desenvolvimento psicomotor ele é um processo de mudança no comportamento motor. Então, o indivíduo ele vai modificando o seu comportamento em termos de postura, em termos de movimento, e que isso está diretamente relacionado com a idade do indivíduo, seja sua idade biológica ou mesmo cronológica. E isso está relacionado ao quê? O desenvolvimento do sistema nervoso central, que é a parte inicial do comportamento, ele tem influências genéticas, né, recebidas dos seus ascendentes, né? E influências também ambientais. E cada vez mais, ao longo do tempo, nos estudos e pesquisas mais atualizados, se abordam essa questão das influências ambientais, que são importantíssimas para o desenvolvimento do sistema nervoso, o aprendizado de movimentos, o reaprendizado de movimentos, o comportamento motor, considerando aí, sob o ponto de vista da psicomotricidade, né, as suas questões emocionais, as suas experiências de vida, né, as suas questões de maior sensibilidade, digamos assim, percepções e etc.
Que aí chegam o quê? No que são os sentimentos da criança. Isso é que nunca pode ser esquecido. Nada, principalmente sobre o ponto de vista da psicomotricidade, né? Então, chegamos nas estruturas psicomotoras em si. Elas são várias, nós vamos falar de tônus, nós vamos falar de praxias, de equilíbrio, de lateralidade, entre outras, e alguns detalhamentos dentro do tempo possível. E então vamos começar falando da primeira estrutura psicomotora, né? Que é o tônus. Né? Então, o que é o tônus? O que é o tônus muscular? Então, o tônus, ele é um estado de tensão, de contração, permanente do músculo, considerando o músculo estriado, mesmo quando ele está em repouso. Então, mesmo quando aquele segmento, ou aquele corpo como um todo está em repouso, ele tem um tônus basal, como é considerado, né? É um estado de tensão, digamos assim, mínimo, para um bom funcionamento e desenvolvimento de habilidades psicomotoras. O tônus muscular, ele é avaliado pela resistência encontrada ao movimento passivo dos membros. Então, quando o avaliador, quando o psicomotricista, quando o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, né, entre outros profissionais, educador físico, ele vai avaliar o tônus de um sujeito, do indivíduo, de uma criança, ele realiza o movimento passivamente naquele membro que ele está desejando avaliar o tônus, e se encontra uma resistência, seja ela de leve ou mesmo grave, é porque esse tônus ali, ele está com alguma alteração, né? Ou mesmo se não tem resistência alguma, nem a resistência mínima, que é considerada para o tônus basal, né? Ele pode estar com alteração também, que é considerada a hipotonia muscular. O tônus, ele forma o fundo, a base, digamos assim, um fundo entre aspas, das atividades motoras e posturais. Ele prepara o movimento, fixa a atitude, protege o gesto a ser realizado e mantém a postura em equilibração. Né? Por isso que o tônus é a primeira estrutura psicomotora a ser desenvolvida, falando-se, né, ao longo do desenvolvimento motor do indivíduo. E o tônus, ele está bem relacionado também à atenção, ao nível da atenção que se é desenvolvido, né, se vai sendo aprimorado por aquela criança, por aquele sujeito. Quando o indivíduo está num nível de alerta de atenção mais alto, por exemplo, o tônus dele, ele tende a ficar com um tônus mais elevado. Quando ele está numa situação maior de repouso, de relaxamento, de tranquilidade, ele tende a ficar com um tônus mais baixo, né? E então, como é que esse tônus muscular ele é regulado? O tônus muscular, ele é regulado pelos centros inferiores do sistema nervoso central, como mostrado aqui nessas figuras. Nessa figura. Então, nós temos o que? A medula espinhal, que faz parte da regulação do tônus, a região de diencéfalo, a região de tronco cerebral, tronco encefálico, e o cerebelo. Né? Lembrando que nessa região de tronco encefálico, de tronco cerebral, né, existe aí uma região, uma estrutura chamada de formação reticular, que está diretamente relacionada ao nível de alerta, de atenção do indivíduo. E tem relação também, tem influência no ciclo vigília, sono-vigília desse sujeito, o que tem, né, onde há modificação do tônus dele, entre sono e vigília. Falando em termos de unidades funcionais de Luria, as unidades funcionais de Luria, elas são 3, atenção, percepção e ação, e é a primeira unidade funcional, a da atenção, que se encarrega de quê? De regular o tônus muscular, que é a estrutura psicomotora que estamos falando no momento, a vigília, né, vigílias, e os estados mentais do indivíduo. Então, fazendo essa analogia com as unidades funcionais de Luria, o tônus está relacionado com a primeira unidade funcional.
E aí, vamos falar dos tipos de tônus, né, que nós temos. Nós temos basicamente 3 tipos de tônus: o tônus de fundo, o tônus de ação e o tônus de força, né? Como é que eles se apresentam? O tônus de fundo, ele é um tônus basal, ele é um tônus postural. Quais são as situações em que ele se evidencia, que ele precisa entrar em ação, né? Digamos assim. A manutenção da posição de pé, para a manutenção da posição de determinado segmento corporal, como, por exemplo, deixar o membro superior abduzido na lateral do corpo, né? A função de amortecedor também de alguns movimentos. Já o tônus de ação, ele é um tônus de atitude, quando se vai agir, quando se vai realizar um movimento voluntário propriamente dito, né? Há uma ação voluntária, o que se conhece mais como movimento ali. Então, é quando um grupo muscular, um músculo, ele realiza uma certa ação. Vamos dar um exemplo aqui, como por exemplo o ato de escrever. Então, no ato de escrever, o membro superior dominante do indivíduo, o membro superior que está escrevendo, ele está, né, atuando ali em tônus de ação. Ele está realizando um movimento voluntário propriamente dito, que é a escrita. Porém, o outro membro superior dele, o tronco e os membros inferiores estão em tônus de fundo. Eles estão no tônus postural para dar condições do membro superior dominante realizar a atividade da escrita, né? Podemos fazer um paralelo também com essa figura aqui em cima, que é a atividade de ábaco, trabalhada com algumas crianças. O tônus de força já é um tônus de suporte. É quando todo o corpo ele entra em ação para realizar, ele entra em ação conjunta para realizar determinado movimento, determinada ação. Exemplo, o indivíduo ele vai empurrar uma caixa que é muito pesada, né? Ou ele vai puxar uma bolsa que é muito pesada. A priori, por mais que os membros superiores que estejam apoiando ou puxando a bolsa, é como se eles não tivessem força suficiente para tal. Então, o tônus do corpo como um todo tem que se preparar para aquilo ali, para aquela atividade, para poder fazer com que o indivíduo consiga realizá-la. E o tônus da infância, como é que ele se manifesta, né? Então, o tônus da infância, principalmente no primeiro ano de vida, digamos assim, segundo isso é relativo, de indivíduo para indivíduo, de criança para criança, principalmente se ela tiver, né, algum tipo de deficiência, de lesão, ele é um tônus essencialmente flexor, né? Como podemos ver mais nessas fases aqui do início do desenvolvimento. E existe também nesse tônus, além dele ter um padrão mais flexor de membros inferiores e superiores, ele tende a uma leve hipertonia, que é uma hipertonia considerada fisiológica, não é uma hipertonia considerada patológica, errônea, né? E essa hipertonia fisiológica aí, ela é mais presente em membros superiores e inferiores. À medida que o indivíduo, que a criança, ela vai se desenvolvendo, seu sistema nervoso vai se maturando, ela vai tendo experiências com o meio ambiente, o que é que vai acontecer? O tônus dos membros vão diminuir, essa hipertonia fisiológica vai diminuir, ele ficando num tônus basal, num tônus postural, né? Aumentando aí o tônus axial, o tônus mais proximal, o tônus de tronco, digamos assim, né? Aí, vamos para a segunda estrutura psicomotora, o equilíbrio. Para o equilíbrio, ou equilibração, como se chama às vezes na psicomotricidade, é a capacidade do organismo de manter posturas, posições e atitudes, compensando e anulando todas as forças que agem sobre o corpo. Para mantermos determinadas posturas, como o exemplo aqui da figura, ficar de pé, caminhar ou sentar, né? São posturas que precisam ser mantidas, por exemplo, contra a ação da gravidade. E aí, o indivíduo ele precisa maturar, desenvolver, aprender o equilíbrio estático e dinâmico, né?
conseguindo vencer essas forças de gravidade e outras que possam estar relacionadas, e com isso mantendo o seu centro de gravidade dentro da sua base de apoio, que é isso que faz com que o indivíduo se mantenha equilibrado. Quando o seu centro de gravidade ele sai da base de apoio do indivíduo, é porque ele vem apresentando, ele passa a apresentar, ou ele ainda está apresentando porque não maturou de maneira suficiente, considerando a criança, pensa apresentar uma instabilidade postural, um desequilíbrio. A resposta motora da adequação corporal frente à constante ação da gravidade é automática e involuntária. Então, a criança, ela não fica lá, o indivíduo, ele não fica pensando, eu tenho que me manter aqui, eu tenho que jogar meu centro de gravidade mais para lá, eu tenho que fazer, botar o braço para frente ou botar para trás, a perna assim, a perna assada. Isso acontece de maneira automática e involuntária naquele sujeito. Para o desenvolvimento do equilíbrio, é necessário que já tenha sido desenvolvido certo tônus muscular, o que permite ao corpo se reajustar a diferentes posturas. Ou seja, aquela criança que não desenvolveu bem o tônus muscular, ela não vai conseguir, ou mesmo ou não de maneira satisfatória, desenvolver um bom equilíbrio estático e dinâmico, porque o tônus, como primeira estrutura psicomotora, que vai dar condições para um bom equilíbrio, né? E para o equilíbrio, o que é que está envolvido nesse sujeito para que ele consiga ter um bom equilíbrio, além de tônus, né, como um pré-requisito, digamos assim, que já foi falado. A função labiríntica, ela está envolvida, ela regula esse equilíbrio através dos canais semicirculares, daí porque pessoas que têm labirintopatias, né, ela tem déficit no equilíbrio, por mais que na sua infância, na fase correta, essa estrutura tenha sido devidamente elaborada, adquirida, mas ela veio adquirir depois, mais tarde, uma lesão, né, alguma disfunção como a labirintopatia, e afeta o seu equilíbrio. As funções proprioceptivas também estão relacionadas através das suas articulações, músculos e tendões, fazendo ajuste corporal. As funções esteroceptivas, como a percepção do indivíduo diante do meio do seu corpo. E informações visuais. Nós somos, né, o ser humano, ele é muito baseado, ele usa fortemente essa função de informações de feedback, que é através da visão, apesar de termos outras, obviamente, como audição, entre outras. Aí vamos para a terceira habilidade psicomotora. Essa terceira habilidade é o que a gente chama de esquema corporal. Em alguns textos, vocês podem ver assim, noções corporais. Por quê? Porque as noções corporais, elas vão envolver o esquema corporal e a imagem corporal, que nós veremos aqui em seguida, e que estão muito relacionados. É difícil a gente falar de um sem relacionar com o outro, até para poder conseguir distinguir melhor, né? Então, o esquema corporal é a capacidade que o homem tem de simbolizar seu próprio corpo e interiorizar a sua imagem. É a organização das sensações relativas ao próprio corpo que o indivíduo interioriza através dos estímulos que recebe do meio ambiente. Mapeando o seu corpo, então, torna-se capaz de identificar e localizar as diferentes partes do corpo, suas posturas e atitudes em relação ao mundo exterior. Então, mapear o corpo é algo que é importante para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento dessa estrutura psicomotora. Como localizar cabeça, né, como localizar pescoço, ombro, braço, cintura, pernas, e aí vem os detalhes, à medida que a criança vai evoluindo no desenvolvimento, joelhos, dedos, né? Nós observamos que ao longo do desenvolvimento da criança, ela entende o corpo de uma maneira mais geral. Cabeça,
tronco e membros. Depois ele vai detalhando isso aí, vai conseguindo ter percepção dos, digamos assim, com maior detalhamento. E olhos, nariz, boca, o que está acima de quê, o que está ao lado de quê. Os braços são acima das pernas, né? O cabelo é no topo da cabeça. E isso vai ser, existem muitas músicas infantis que trabalham com isso aí, brinquedos também que estão relacionados com isso, e obviamente atividades terapêuticas, né, educacionais. É a partir do esquema corporal bem formado que o indivíduo ele adquire a noção de ter. Eu tenho joelho, eu tenho cabeça, eu tenho braço, né? E assim vai. E o esquema corporal, então, ele está relacionado à maturação neurológica do indivíduo, à vivência de diferentes tipos de estímulos, isso é bem importante, diferentes tipos de estímulos, com experiências corporais, com brincadeiras, com estímulos recebidos durante os anos iniciais da sua vida, quando está se formando, se desenvolvendo esse esquema corporal. A senso-percepção do indivíduo, através dela, que é introduzida a noção de ter diferentes partes corporais, a percepção do seu corpo. E o que é que ajuda nisso aí, né? A interocepção, que é a sensação, digamos assim, a percepção, digamos, de suas vísceras, como uma dor abdominal, uma dor no peito. A propriocepção, que faz os ajustes, a localização do próprio corpo com suas partes, e a esterocepção, que é em relação ao que está fora do seu corpo, ao meio externo, ao meio ambiente. Aí a outra habilidade, a quarta habilidade psicomotora, estrutura psicomotora, é a imagem corporal, que junto com o esquema corporal forma o que chamamos de noções do corpo. A imagem corporal, ela está relacionada sim ao esquema corporal, ela precisa do esquema corporal de alguma forma para essa relação, mas ela tem uma correspondência afetiva de como a pessoa imagina que é. Como aquela criança de 4 anos de idade, ele imagina que é o seu corpo. É diferente do esquema corporal que aponta o que a pessoa tem. Então, como é que aquela criança de 4 ou 5 anos de idade, ela entende o seu corpo? Ela se entende como magra, como baixa, como alta, ela se entende como forte, como fraca, né? É diferente do esquema corporal, que ela vai entender que a cabeça fica acima, os braços do lado mais superiores à perna, a barriga no meio do tronco, né? As partes íntimas abaixo do ventre, abaixo não, relacionada ao ventre. Então, essa imagem corporal, né, que é como ela imagina, né, ela nem sempre corresponde à realidade. Existem algumas pessoas que têm a sua imagem corporal deturpada em diferentes graus, né, não correspondendo, né, ao que se tem fisicamente. Elas estão aí envolvidas questões imaginárias ligadas ao aspecto psíquico e emocional, que a psicomotricidade considera muito isso aí, decorrente de como foram vivenciadas as questões afetivas em relacionamentos sociais. Por isso tudo, por essas questões que a psicomotricidade, ela envolve não a maturação biológica em si só, não a maturação, né, do movimento em si, mas as relações que ele tem com as questões emocionais, psíquicas, afetivas. Então, é a partir da imagem corporal bem formada que o indivíduo adquire a noção de ser. Eu sou magro, eu sou baixo, eu sou uma pessoa de quadril mais largo, eu sou adequado ou não, meu corpo é adequado ou não para aquela situação, diferente do ter, né, que é o do esquema corporal. Aqui tem alguns exemplos nessa figura sobre como a imagem corporal pode não corresponder ao esquema corporal. Então, nessa situação, aqui é um gato que não espelho, que aqui está tentando simbolizar de como ele se vê, como se percebe, se ver como um leão, se ver mais forte, se ver mais poderoso. Uma mulher magra que no espelho ela se vê como uma pessoa gorda,
ou grávida, né? Na verdade, aqui está como grávida, então ela está se vendo como grávida, o que ela não está. Aqui uma pessoa que é mais gorda, né, que está com sobrepeso e que se vê como uma pessoa magra, com corpo bem definido. Em termos, então, de esquema e de imagem corporal, nós temos o quê? Desculpa. Em termos de esquema e imagem corporal, nós temos que existe uma interseção, sim, entre eles. São estruturas psicomotoras diferentes, mas existe uma interseção entre elas. Então, na junção do esquema e da imagem corporal, é que as funções psicomotoras, elas surgem. Né? Eu preciso do meu esquema corporal para eu construir também a minha imagem corporal. Então, uma estrutura deve ser bem trabalhada, desenvolvida, para que a outra também seja, sem esquecer nisso tudo, né, das relações afetivas, emocionais, psíquicas. E aí, nós vamos agora para a quinta estrutura psicomotora, que também tem como uma subdivisão, digamos assim, né? É a orientação espaço-temporal. Então, com isso, nós temos a estruturação espacial e a estruturação temporal. O que é a estruturação espacial? É a organização do corpo em um ambiente em relação aos objetos e aos outros, numa possibilidade de organizar-se diante do mundo e também organizar os objetos nesse mundo. Já a estruturação temporal é uma das funções que o tempo exerce sobre o homem, é a questão da temporalidade da existência do ser humano. Esta afeta sua estrutura psíquica, afetiva, funcional e existencial. Vamos falar mais sobre isso aí. Então, a orientação espaço-temporal é a capacidade de organização das relações no espaço e no tempo. Ocupa um lugar de destaque na adaptação do indivíduo ao ambiente físico e social, na medida em que o corpo ocupa um lugar nesse espaço. Isso precisa ser bem trabalhado e bem desenvolvido. Falando da orientação espacial, o que é que nós temos? São noções dos conceitos de direção e de distância. De direção como acima, abaixo, frente, trás, direita, esquerda. De distância, longe, perto. Como, por exemplo, trabalhado nessa atividade aqui educativa, né, dizendo, pinte o menino que está mais perto da bola. Então, para desenvolver, para estimular na criança essa orientação espacial. Então, as ações da criança no meio ambiente, elas são realizadas tendo seu eixo corporal como referência fundamental e se realizam organizando o meio em relação a seu corpo. Desculpa. Então, o que é com isso? Ele já tem um esquema corporal, ele tem a sua imagem corporal, ele equilibra o tônus e a criança, ela está voltada para o seu corpo em si, para o seu eixo. Então, com essa orientação espacial, ela vai começar a desenvolver, a aprimorar, né, o meio ambiente, né, o que está próximo dela, a relação que os objetos, as coisas, a natureza, o ambiente como um todo, se projeta em relação ao seu corpo. O seu eixo é a sua referência. A consciência, a memória e as experiências vivenciadas pela criança ao longo de sua vida ocupam um lugar de destaque. Pessoal, prestem atenção que estou sempre retomando a questão de experiências vivenciadas, de experiências que precisam ser propostas, que precisam ser colocadas para as crianças, para o desenvolvimento das suas habilidades psicomotoras, ou mesmo para adultos ou para idosos, quando vem perdendo essas habilidades e precisam ser estimuladas. Então, as experiências são fundamentais. Quanto mais experiências forem propostas e experiências diversificadas, não é uma experiência qualquer, mais estimuladas e mais probabilidade de ser melhor desenvolvidas essas estruturas psicomotoras. E aí temos que a diferenciação do eu corporal com respeito ao mundo exterior
e estabelecimento de um esquema corporal cada vez mais diferenciado, porque esse esquema corporal dele, que estava sendo trabalhado dele para ele mesmo, com orientação espacial, ele começa a colocar isso, a estender essa situação para o meio, para os objetos e para as outras pessoas. A partir, então, da percepção dinâmica do espaço devido, a noção de espaço proprioceptiva se faz uma abstração, um processo mental que se apoia na memória de vivências anteriores, na memória de experiências anteriores. Então, a partir da percepção dinâmica que eu tenho, daquele espaço que eu estou, do meu esquema corporal, dentro daquele espaço, eu faço uma abstração, né, na minha mente, no meu cérebro, é um processo mental que se faz aí, e que vai apoiar experiências que eu tenho já vivido. Se eu tenho vivenciado menos experiências, né, digamos assim, né, então isso pode dificultar ou limitar um pouco, né, o desenvolvimento da minha orientação espacial. A partir disso, temos as noções de distância e orientação de um objeto com relação a outro, de uma parte com relação a outra, e a criança começa a transpor, então, essas noções gerais a um plano mais reduzido. Em vez de ser só o meio, o objeto, os espaços, as outras pessoas, ela vai conseguindo, no seu desenvolvimento, trazer isso até para o grafismo, né? Quando ela vai desenvolver a escrita, a sua grafia, colocando, né, o espaço adequadamente. Não é de uma hora para outra, isso também tem que ser treinado, praticado, aprimorado. A orientação temporal. A orientação temporal é a noção de tempo que se desenvolve a partir da audição, né? A orientação temporal, ela é mais difícil de ser aprendida do que a noção de espaço. Ela depende de um feedback que nós usamos, que é a audição, onde o espacial ele depende, digamos, mais da visão, mesmo de tato, né? Então, ele se torna mais difícil. Ela é desenvolvida através de atividades fundamentalmente rítmicas. E aí temos que lembrar que o movimento rítmico é aquele movimento que ele é harmônico, que ele é econômico, que ele é suavizado, que ele tem um menor dispêndio energético. A organização e estruturação temporal é o mediador que trabalha com noções importantes para o aprendizado da escrita. E particularmente da leitura. A escrita está muito relacionada à orientação espacial e o temporal também está, mas está mais ainda com o da leitura, favorecendo, então, o desenvolvimento da atuação da memória. Bem interessante isso, gente. Para os educadores, então, os professores, né, pedagogos. E aí, a orientação temporal, nós temos, né, são classificado o tempo, como tem uma subjetividade nisso, em 4 tipos. Os tipos de tempo. Nós temos, o primeiro é o tempo rítmico. O tempo rítmico é aquele que demarca o compasso de tudo que nós fazemos no nosso corpo. Ele é individual, como, por exemplo, a frequência respiratória, os batimentos cardíacos do indivíduo. Já o tempo cronológico, ele é relacionado às ideias temporais do ambiente, do mundo, né? O mês de maio vem antes do mês de outubro, né? Outubro é no segundo semestre, maio é no primeiro semestre do ano, né? Então, eles são mais difíceis da criança entender, por serem completamente abstratos. Então, leva um tempo maior, porque ela tem que desenvolver essa capacidade de abstração. É a noção que se tem de hoje, de amanhã, depois e assim por diante. O terceiro tempo, sendo o tempo subjetivo, ele está bem relacionado à questão afetiva, a questões de o grau de ansiedade que se tem por aquela que vai realizar ou se está esperando, a motivação que se tem para aquilo ali e que se coloca nos fatos. Com isso, é como se fosse aquela coisa de, isso está demorando muito, isso passou, aquilo que é bom passa tão rápido e o que é ruim demora mais, porque estão muito relacionadas a essas questões afetivas. Por exemplo, no momento que você está fazendo uma prova, onde você precisa de maior concentração, exige um maior cansaço, tem uma certa ansiedade, né, para como vai ser o seu desempenho. Então, esse tempo, a gente pode ter a sensação de prolongamento do tempo.
O quarto tempo é o tempo dinâmico, que está relacionado ao movimento. Então, está relacionado assim, a quantidade de esforço que requer o movimento, seja mais rápido ou lento. O exemplo aqui na figura, que está se carregando um peso muito grande, então o tempo parece não passar, porque o esforço que está sendo realizado aqui nesse movimento é extremo, né? Aí nós chegamos na sétima habilidade psicomotora, que é a lateralização. A lateralização é uma especialização dos hemisférios cerebrais que permite ao homem a realização de ações complexas, motoras, práticas psíquicas e o desenvolvimento até da linguagem. Ela determina, entre aspas, a dominância lateral do indivíduo, o lado do corpo que será mais utilizado pelo indivíduo, que é considerado o lado dominante. A lateralidade também faz com que seja determinado, né, o tônus muscular de cada parte do corpo. O tônus, exemplo, o indivíduo que tem o seu lado dominante e o seu lado direito, o tônus do lado direito dele, do hemicorpo direito, tende a ser mais elevado do que o tônus do seu hemicorpo esquerdo, porque vai haver uma tendência do seu hemicorpo direito trabalhar mais com tônus de ação e o seu hemicorpo esquerdo trabalhar mais com tônus de fundo. Então, existe essa relação aí também. Aqui nessas figuras, né, falando em termos de dominância, nós temos que lembrar que o hemisfério cerebral dominante, ele vai determinar, né, o dimídio, o hemicorpo que vai ser dominante naquele indivíduo. Ele vai determinar, ele vai direcionar. Por quê? Porque as fibras, né, elas cruzam. O exemplo, no caso, quando a pessoa sofre um AVC, um acidente vascular cerebral, seja criança, seja adulto ou idoso. Por ter, digamos aqui, se ele sofreu um AVC no seu hemisfério cerebral esquerdo, né, que para a maioria das pessoas é o hemisfério dominante, para suas fibras se cruzarem, né, no tronco encefálico, na decussação das pirâmides, o seu hemicorpo direito, seu dimídio direito é que vai ser predominantemente lesionado, né, que vai ficar com a sua maior sintomatologia. Então, digamos aqui que esse indivíduo, após o AVC, ele ficou com o seu hemicorpo dominante, ou seja, o que ele mais usava para suas ações no dia a dia, como com tônus de ação, prejudicado. E a especialização hemisférica, ela direciona, digamos assim, características e funções para cada hemisfério cerebral. Como, por exemplo, dito que o hemisfério cerebral dominante da maioria das pessoas é o esquerdo, então um hemisfério mais crítico, mais analítico, né, mais metódico. O direito, ele é mais intuitivo, digamos assim, ele é mais aberto a propostas, a ideias, a abstração. Fatores que influenciam na lateralização do indivíduo, então, é a genética, né, como se observa no dia a dia nas crianças, a treinabilidade, o treino, a prática que se faz com esses indivíduos. Então, tem pessoas que têm uma tendência a ter o hemicorpo direito mais dominante, porém ela treina algumas atividades também com o hemicorpo esquerdo, então ela pode começar a desenvolver mais o seu hemicorpo esquerdo, ou até equilibrar isso aí, em vez de ficar, né, com um hemicorpo dominante. E os fatores sociais que estão aí envolvidos também, como a posição de móveis, como os ajustes das roupas, como que às vezes a sociedade diz em termos cultural do que se deve ou não escrever com o lado do corpo, com a mão direita ou com a mão esquerda. Então, as pessoas vão tendo que se ajustar a essas situações, né? E aí vem o que é a sua preferência e se soma para chegar à lateralização do indivíduo, o que se soma a preferência manual que o indivíduo tem com a sua especialização hemisférica. Então, se chega no que é a lateralização definida daquele sujeito. E aí, lembramos que nós temos aquelas pessoas que, as crianças, elas são em desenvolvimento, que
escrevem predominantemente, né, ou escrevem apenas com a mão direita, né, aqui é um exemplo, ela é destra. Os que escrevem com a mão esquerda, ela é sinistra ou canhota. E os que realizam as atividades com ambas as mãos sem fazer distinção entre elas, é o que nós chamamos de ambidestro. Porém, nós temos que saber, nós temos que lembrar que a lateralização, ela desenvolve-se a partir da noção da linha média do indivíduo, certo? E a lateralização, ela é tida predominantemente pela mão, a lateralização manual. Mas a lateralização de um indivíduo, para eu dizer se ele é destro, sinistro ou ambidestro, não deve ser só pela mão. Deve ser a lateralização, ela é determinada manualmente, pedalmente, pelo pé. A lateralização ocular e a lateralização auditiva. Por mais que a manual, digamos assim, ela tenda a ter uma predominância nesse processo, né? O reconhecimento entre o que é direita e esquerda, o que é o meu lado direito e o meu lado esquerdo, ele é desenvolvido nas crianças em torno de 5 a 6 anos de idade. E o reconhecimento do lado direito e esquerdo em outra pessoa, porque ele entende que a mão direita, qual é a mão, ele sabe dizer o que é a mão direita dele e qual é a mão esquerda, o pé direito e o pé esquerdo, ouvido direito, ouvido esquerdo, olho direito e olho esquerdo. Porém, quando ele olha para outra pessoa, por exemplo, de frente para ele, ou quando ele se olha no espelho, ele ainda tem dificuldade de dizer qual é o lado direito e esquerdo do outro que está de frente para ele, que é o processo que a gente chama de reversibilidade. Né? E aí isso se desenvolve um pouco depois, entre 6 anos e 6 anos e meio. Então, tem pessoas que ao calçar seu tênis, por exemplo, ele calça, mas quando ele vai calçar o tênis de uma criança que está de frente para ele, às vezes ele tende a trocar os pés, porque ele não desenvolveu bem essa reversibilidade. E aí, nós chegamos, então, na 8ª estrutura psicomotora, que é a praxia, que são as praxias que podem se desenvolver em 2, né? Então, seria a 8ª e a 9ª. É a praxia global e a praxia fina. Mas o que é praxia? Praxia é a coordenação motora, falando de maneira geral, é a coordenação motora do indivíduo. É a habilidade de realizar um movimento com um determinado objetivo de forma coordenada. Okay? A atuação ela é conjunta, harmônica, econômica do sistema nervoso central, dos músculos, nervos e sentidos na execução do movimento. Eles têm que estar em conjunto, trabalhando em harmonia, entrando em atuação sincronicamente. E para o desenvolvimento dessa praxia, eu tenho as questões lúdicas que devem ser muito trabalhadas para, através dessa ludicidade, né, eu gerar ao indivíduo, uma criança, a oportunidade de exploração do mundo da sua maneira, de acordo com o seu corpo e suas emoções. E assim ela fará análise e interpretação dos seus movimentos. Quais são os pré-requisitos para um bom desenvolvimento da praxia? São, basicamente, as estruturas psicomotoras anteriores que nós já falamos. A tonicidade, a equilibração, as noções do corpo em termos de esquema e imagem corporal, a lateralização, né? E a orientação espaço-temporal, orientação espacial, orientação temporal. Se todas essas habilidades psicomotoras elas não forem devidamente desenvolvidas, vai sim ter repercussão no desenvolvimento da praxia. Então, a praxia global é a classificação de coordenação que visa utilizar os grandes músculos de forma mais eficaz, tornando o espaço mais tolerável à dominação do seu corpo. Sabe aquela situação de que aquela criança está correndo, está crescendo, está se desenvolvendo, mas está desajeitada, a gente não tem boa coordenação, usa muita força, usa pouca, porque ela ainda está desenvolvendo todos esses processos. Para essa classificação, são utilizados os músculos para a execução de movimentos que requerem menor precisão, como, por exemplo, relacionados ao caminhar, saltar, correr, arremessar e outras, né? Então, a praxia global, ela tem os seus subfatores,
que podem ser coordenação óculo-manual e a coordenação óculo-pedal. Então, a óculo-manual, ela está relacionada ao quê? Os movimentos manuais associados com a visão. Aqui, a criança, ela vai jogar essas argolas nesses pinos. Então, ela tem que coordenar bem a sua mão ao jogar com a sua visão. Né? E aí, nesse tipo de coordenação, requer noção da distância que foi, ou seja, a orientação espacial tem que ter sido aprimorada e a precisão do lançamento, de tônus, de equilíbrio. A coordenação óculo-pedal é o mesmo raciocínio, porém, a coordenação entre os pés e a visão. Um outro subfator da apraxia global é a dismetria. O que é uma dismetria? Considerado como um déficit, digamos assim, de coordenação. É uma inadaptação, uma adaptação inadequada, visoespacial e visocinestésica dos movimentos frente a uma determinada distância para atingir o alvo. Então, o indivíduo chega na porta de casa, vai abrir, tem uma distância entre a chave, que ele já segurou aqui, até colocar, né, no buraquinho lá na fechadura. Então, tem uma distância que ele vem se aproximando e ele tem que acertar esse alvo aqui na posição correta para a chave encaixar e conseguir abrir a porta. Caso isso não aconteça de maneira consistente, é porque houve aí uma adaptação inadequada da apraxia global e aí chamado de dismetria. Outro subfator da apraxia global é a dissociação, que é uma independência motora de vários segmentos corporais em função de um fim. Então, tem que haver uma independência bilateral, né, dos dois lados, de membros superiores, de membros inferiores, membros superiores. E também das quatro extremidades, membros superiores e membros inferiores, em relação ao seu tronco. E isso se reflete muito na marcha do indivíduo. Quando ele está aprendendo a andar, quando ele está aprimorando o seu andar, e ele vai para o saltar, para o correr, para o pular, isso se faz muito importante. Depende de equilíbrio, depende de força, noções do corpo. E mesmo com pessoas mais velhas, isso pode acontecer pela retrogênese psicomotora ou por situações de lesão, como, por exemplo, uma doença de Parkinson, que faz com que o indivíduo ele tenha muita rigidez em tronco e ele perca essa dissociação dos movimentos, a dissociação de cinturas escapular e pélvica, por exemplo, o que vai repercutir na sua apraxia global. A apraxia global, ao longo do desenvolvimento da criança, ela vai sendo aprimorada, né, nas fases de desenvolvimento inicial, elementar e maduro. A gente vê que na inicial ele não ultrapassa um pé do outro durante o andar, durante a marcha, a caminhada. No elementar ele já dá uns passos mais à frente, ele cruza. E no maduro é que o seu corpo está melhor equilibrado, o tônus está melhor controlado. Ele já faz uma flexão mais adequada de joelho de joelho e quadril, o balanço maior de membros superiores sem ser de maneira exagerada, né? E finalizando assim uma apraxia global, uma dissociação bem aprimorada. E a apraxia fina, né? É a classificação de coordenação que visa utilizar os pequenos músculos de forma mais eficaz, tornando o ambiente controlável pelo corpo para manuseio de objetos, como o caso aqui, manuseio de tesouras, de palitos, cortar fita adesiva, ou mesmo, por exemplo, ao se alimentar com hashi, né, que precisa de uma apraxia, de uma coordenação motora mais fina. Essa função, ela se apresenta com potencialidade de movimento das mãos. Então, as mãos estão muito relacionadas à apraxia fina, que é um segmento, as mãos, que ocupa boa parte do córtex motor. E ele é caracterizado, então, como a unidade motora mais complexa do mundo animal. Aqui nessa figura, vocês podem observar que a representação no córtex do indivíduo, do ser humano, né, tem a representação de todo o corpo, né, do ser humano. Mas a região de mãos aqui, ela foi proporcionalmente desenhada aqui
nesse mapa cortical, junto com o homúnculo de Penfield, que é o que? A mão, ela é bem maior no desenho, digamos assim, de que o tórax, o corpo, as pernas. Aí o pé já é um pouco maior. Por quê? Porque a mão, ela envolve boa parte do córtex motor, ela tem muito mais unidades motoras, proporcionando maiores possibilidades de movimento, diferenciação de movimentos, como representado aqui também, gerando mais possibilidades, e obviamente que são movimentos mais difíceis, para a coordenação, a praxia fina, os movimentos do dia a dia. Então, a mão, ela possui uma enorme potencialidade motora. A de prensibilidade, que é a de preensão, de oponibilidade, oponência, por exemplo, de polegar e outros dedos, de convergência e de divergência, né? Porém, isso tudo precisa ser bem aprimorado, senão a potencialidade dela é tão grande que o indivíduo não consegue, né, desenvolver toda ela. Então, a coordenação dinâmica, os subfatores da praxia fina. Nós temos a coordenação dinâmica manual, que é a destreza bimanual entre as duas mãos e a agilidade digital, como, por exemplo, ao montar uma pulseirinha, então preciso das duas mãos ao mesmo tempo e essa agilidade nos dedos. O tamborilar, que está relacionado a uma dissociação digital sequencial dos dedos de maneira sequencial, que envolve a localização tátil e sinestésica dos dedos e sua motricidade independente e harmoniosa. Nós observamos isso no movimento de digitar, na ação de digitar, na ação de tocar um piano, de tocar uma guitarra, por exemplo. E localizar objetos, o terceiro subfator da praxia fina, localizar objetos no espaço, né? Como aqui que estou localizando uma parede como se fosse um encaixe de pinos. Então, onde eu tenho informações relacionadas ao espaço que tem que ser interpretadas através do próprio corpo. Sempre o referencial é o próprio corpo, o eixo do indivíduo. Aí, aqui pensando em como ocorre o desenvolvimento da praxia fina, como ocorre, digamos aí, que a gente pode colocar a transferência da aprendizagem. A criança, ela aprende a segurar os alimentos aqui, como os doces de juba, que são pequenininhos e macios, uma apreensão mais fechada com objetos menores, e ele consegue fazer essa transferência para o quê? Controlar sua força, o seu tônus, os seus movimentos, para uma apreensão de um movimento que pode ser um pouco mais durinho e precise da mão mais aberta. Ele, no início, na escrita, ele tem várias formas de pegar o lápis, ele ainda não dominou qual é a melhor forma para ele, e aqui pode ser uma das maneiras que ele pega o lápis, e à medida que ele aprimora a sua escrita, que ele vai aprender a escrever, ele vem para essa maneira. Eu estou dizendo que ele vem para essa maneira, que é a maneira mais comum para a maioria das crianças e das pessoas, mas cada um vai encontrar o seu jeito. Aqui ele aprende uma bolinha, que ela é mais macia, mas ela se aproxima do tamanho de uma bolinha de gude, digamos assim, faz a oponência dos dedos, controla a força e ele consegue fazer a transferência da aprendizagem para uma situação externa, para jogar no buraquinho, para fazer uma situação de brincadeira, junto com outras bolinhas e outras crianças, desenvolvendo assim a sua praxia fina. Então aqui, pessoal, estão as principais referências usadas nessa web palestra de hoje. Estão aqui, como eu falei no início da aula, os meus contatos, né? Lembrando que no Telesaúde nós temos o serviço de teleconsultoria para os profissionais cadastrados na atenção primária à saúde. Tá meu e-mail também aí. Podem mandar algumas dúvidas ou contatos ou maiores esclarecimentos que queiram, estou às ordens. Obrigada e até a próxima web.